Bom dia, um feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 12 de dezembro. Hoje nós vamos estar estudando sobre o corpo como templo. E a gente vai ver o que a lição fala sobre isso, né? E a gente sabe que a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então vamos ver como é que a lição vem falando sobre esse assunto hoje. Bom, existe a teoria dualista de um corpo mortal com uma alma imortal. Tem gerado aí teorias sobre o corpo humano. Um exemplo que os antigos filósofos gregos, o corpo era uma prisão da alma, que era libertada pela morte. Eles entendiam dessa forma. Em um eco desse conceito pagão, os cristãos, na atualidade, acreditam que o corpo seja morada temporal da alma imortal, que será reintegrada ao corpo na ressurreição. Então isso aí é um conceito pagão, né? A gente sabe que o nosso corpo, ele não é morada temporal da alma e que a alma não é imortal. E nós somos um ser vivente, uma alma vivente, e a composição é o corpo físico, mais o fôlego ou espírito que Deus nos concede para que possamos ter vida. Aí nos tornamos uma alma vivente, um ser vivente, né? Os panteístas tornam o corpo humano divino, acreditam, né? Um corpo humano divino, acreditam que Deus e o universo sejam um e o mesmo. Para eles, todas as coisas são Deus, e o corpo humano é parte de uma única substância divina, integrada e universal. Bom, nós estamos aí rodeados de teorias conflitantes sobre esse assunto, mas nós devemos nos manter firmes no que a Bíblia ensina sobre a natureza da humanidade. Como eu já expliquei, que nós somos um ser vivente, né? Uma alma vivente, da composição entre a matéria e o fôlego, o espírito dado por Deus. Em 1 Coríntios 16, 1 Coríntios 6, 19 e 20, e também Coríntios 10, 31, como entendimento, né, que o corpo é o templo do Espírito Santo e o templo do Espírito Santo pode influenciar, como esse templo do Espírito Santo pode influenciar positivamente o nosso espírito de vida, né? Nosso estilo de vida, né? Bom, lá em 1 Coríntios 6,19 diz que: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, qual tendes parte de Deus e que não sois de vós mesmos? E ele continua: porque foste comprados por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, ele pede para que a gente glorifique a Deus no nosso corpo. Não é isso? E lá em 1 Coríntios 10, 31, ele fala o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então aqui ele diz que tudo que nós devemos fazer em nosso corpo, devemos glorificar a Deus em nosso corpo. Não é isso? Então nós entendemos que o corpo é o templo do Espírito Santo, né? E devemos ter o cuidado com esse corpo, na saúde física, né? Que é um dever nosso religioso. É isso. Nós sabemos que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, lá em Gênesis 1, 26 e 27 vem falando sobre isso, o que se refletia não apenas no seu caráter, mas também em seu aspecto físico. Como essa imagem foi manchada, né, pelo pecado, a entrada do pecado, a obra agora de redenção é restaurar os seres humanos à sua condição original, incluindo a sua saúde física, ou seja, na medida do possível, para seres que não desfrutaram aí da árvore da vida, né?
Então lá em 1 Coríntios 15, 53 e 54, vem falando que a restauração é um processo de toda a vida, que só será completada na segunda vinda de Cristo, quando o corpo corruptível, será revestido da incorruptibilidade. Não é isso? E o apóstolo João fala lá, escreveu lá para o seu amigo Gaio: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Então ele fala do cuidado que ele deve ter com o corpo dele, ou seja, com a boa saúde, né? Se reconhecemos que o ser humano é indivisível e que a religião abrange todos os aspectos da vida, consideramos o cuidado que devemos ter com a saúde física, um dever religioso para com cada um de nós temos que ter, né? Devemos ser guiados pelo princípio inspirado. Se vocês comem ou bebam, como a gente falou, né, lá em 1 Coríntios 10, 31, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, né? Isso está lá relatado em 1 Coríntios 10, 31. Mas lembre-se de que o mundo em que vivemos, as pessoas boas podem fazer seu melhor e ainda assim sofrer as consequências da natureza pecaminosa e do ambiente pecaminoso. Então, devemos confiar em Deus, fazer nosso melhor e deixar os resultados com Deus. Então, nós vimos aí que devemos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nem tudo é lícito se fazer. Lá em 1 Coríntios 6, 12, vem dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, tudo é lícito, mas nem tudo convém a ser feito, não é isso? Nós temos que preservar o nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Que você possa ter essa consciência, né? Que o seu corpo seja para glorificar o nome de Deus e que você abstenha das coisas que realmente não são lícitas de serem comidas, ou até de beber, ou até algum ato que você esteja fazendo que não seja lícito para fazer, que você também abandone isso em nome de Jesus. Peça forças a Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Clame, ore a Deus, entregue a vida a Deus e Ele vai te ajudar. Que Deus te dê uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Estude a palavra de Deus, medite nela. É meu desejo e minha oração. Amém.